Pastor Ramon, por favor, meu amado, deixa Deus te usar. Esse aqui é o pastor Ramon, da IBC de Caraúno, né, no interior do Ceará, né? E ele vai estar ministrando a palavra hoje, né? Qual foi seu critério de escolha? Não sei, irmãos. Eu creio que foi o Espírito Santo que me direcionou a convidá-lo, tá? Então, vamos receber com alegria o nosso amado pastor, tá? Pastor Ramon, da congregação da IBC de Caraúno, no Ceará, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido. Obrigado. Graça e paz, amados irmãos. Quero glorificar o nome do Senhor por estar aqui, né? Agradecer. Quero aqui passar a saudação da igreja de Caraúno para os amados. É uma honra, para a glória de Deus, estar aqui. Diante de mão, quero pedir perdão aos amados, tá? Eu sou tímido, envergonhado, me perdoe se eu errar, se tremer, tá? Me perdoe, porque somos acostumados a congregar, a pregar a palavra com uma congregaçãozinha pequena, né? 24 membros, então não sou acostumado com isso. Então, os amados, me perdoe desde já, tá? Se eu gaguejar, se eu tremer, tá? Me perdoe. Sou muito pequeno, né? Glória a Deus por isso, a Deus toda a glória. Amém, meus amados irmãos? Então, gostaria, em nome de Jesus, por favor, fazer uma oração antes, né, de nós ler a palavra, em nome de Jesus. Gostaria de convidar os amados irmãos para abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21. Antes da leitura, eu peço licença à igreja para a gente orar, amém? Amado Pai, Senhor amado, Senhor da glória, graça te dou, Senhor amado, por essa oportunidade para a tua glória, Pai. Senhor, tu conheces a cada um de nós, Senhor. Tu sabes, Pai, que eu sou pequeno, Senhor. Pai querido, necessito da tua graça e da tua misericórdia, Senhor amado. Pai santo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, fala com a tua igreja, Senhor, usando esse vaso de barro, Senhor amado, que depende totalmente da tua graça, da tua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que a igreja saia daqui edificada, Senhor, em Cristo Jesus, para a tua glória, Pai querido. Pai, nós te pedimos e te rogamos, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor repreenda toda e qualquer oposição maligna, todo impedimento do mal. Nós te rogamos, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor repreenda, Pai querido. Pois nós consagramos ao Senhor, Pai, aqui, Senhor amado, as nossas vidas, Senhor amado. Abençoa, Pai, fala conosco, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21, que assim nos diz a palavra do Senhor. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem
em recompensa da sua alma, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Glórias a Deus. O irmão pode sentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu entendo que toda vez que nós examinamos a palavra de Deus com a intenção de aplicar na nossa vida, é inevitável não nos questionar, não nos fazer perguntas, né? Quando examinamos a palavra com a intenção de aplicar. E o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração que no início a gente viesse nos perguntar a si mesmo. Parece até uma pergunta óbvia, né? Mas a pergunta é, irmãos, será que nós queremos mesmo seguir ao Senhor Jesus? Parece até ser uma pergunta óbvia, uma pergunta boba, né? Mas é algo que temos que nos perguntar. Será que nós queremos realmente seguir ao Senhor Jesus? Porque, no meu entendimento, nós temos visto hoje, nos últimos anos, nos últimos tempos, que muitas pessoas querem o Senhor Jesus. Muitas pessoas querem o Senhor Jesus, mas querem apenas o Senhor como Salvador e não como Senhor. Mas a palavra nos mostra claramente que a salvação não é para quem recebe a Jesus apenas como Salvador, mas é para quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E no meu entender, irmãos, aqui o apóstolo Pedro, ele não estava entendendo isso. Ele não estava entendendo o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo é renúncia. E não é fácil renunciar. Às vezes as pessoas fazem pergunta para a gente, nós também se perguntamos, como que vamos renunciar a nós mesmos? Como pode? É impossível negar a nós mesmos. Bom, na carne é impossível. E se é impossível para nós, o que nós temos que fazer? Rogar, clamar, suplicar ao Senhor da glória, ao Todo-Poderoso, ao nosso Senhor Jesus, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça, e Ele nos fortalecerá, Ele nos dará força para vencermos nós mesmos, irmãos, porque a nossa luta não é contra religião, a nossa luta não é contra o homem, no meu entendimento, a nossa luta não é contra o diabo, no meu entendimento, mas no meu entender, a nossa maior luta é contra nós mesmos. E se nós lutarmos contra nós mesmos, com a nossa força, com a nossa carne, não vamos conseguir. Necessitamos do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus, Ele disse que pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abre-se-lhe-á. Pois qual é o pai que o filho pedir um pão, no lugar de um pão ele dará uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, no lugar do peixe ele dará uma serpente? Ora, diz o Senhor, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Glória a Deus. Então, é uma necessidade, Nós só estamos aqui, eu, a minha esposa, a minha filha e a todos nós só estamos aqui hoje por causa da misericórdia do Senhor. Nós não merecemos estar aqui, irmãos. E não é demagogia, sabe? Não é falsa modéstia, é de todo o coração. E às vezes parece ser óbvio isso, mas temos que entender isso. Nós dependemos totalmente da misericórdia de Deus. Então, irmãos, Pedro não estava compreendendo que servir a Jesus, nós não podemos largar a cruz. Temos que renunciar a nós mesmos. Temos que renunciar ao nosso eu, irmãos, em nome de Jesus. Então, muitos hoje não entendem. Hoje a gente vê em muitas igrejas pregações, glamurosas, pregações bonitas, mas que só se falam em contentamento, que agrada o nosso coração, que agrada o nosso ego, dizem que a gente vai vencer aquelas coisas, e no final vem aquele apelo,
Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Levante a mão. E muitos levantam a mão. Mas querem Jesus apenas como Salvador. Não querem Jesus como Senhor. E nós temos passado, meus amados irmãos, por essas experiências lá em Caraúno. Nós temos passado por isso. Às vezes as pessoas chegam até a nós para pedir o batismo. E antes de batizar, a gente faz um discipulado, né? A gente ensina a palavra do Senhor. E quando terminamos de discipular, de mostrar a elas os ensinamentos de Cristo, alguns desistem, irmãos. Por quê? Porque elas queriam Jesus apenas como Salvador e não como Senhor. E nós vemos aqui o amor do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, quando Pedro, ele reprova ao Senhor Jesus, ele repreende o Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte: para trás de mim, Satanás. Ou seja, amados irmãos, quem é que está por trás? Quem é que não quer que venhamos renunciar à nossa carne? Quem é que não quer? É o inimigo das nossas almas. Ele não quer. O inimigo das nossas almas, ele não está preocupado com aqueles que querem Jesus apenas como Salvador. Ele não está preocupado com isso. A preocupação do inimigo é com aqueles que querem o Senhor Jesus, não só apenas como Salvador, mas como Senhor das suas vidas. Em nome de Jesus. Então, Pedro não estava compreendendo isso. E o Senhor vai dizer, né? O Senhor vai dizer que se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Então, todos nós, se nós perguntar aqui para todos nós, a começar de mim, quem quer seguir a Jesus Cristo? Todos nós, começando por mim, vai dizer, eu quero. Mas qual é a condição para seguirmos a Jesus? Renunciar a nós mesmos. Renuncie-se a si mesmo. A palavra do Senhor diz que a palavra da cruz, para os que perecem, é loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? A palavra de Deus também fala, irmãos, que o Senhor Jesus, ele morreu por todos, porque o amor de Cristo nos constrange. Porque se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Então o evangelho é renúncia, amados irmãos. A palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite é o seguinte: quem quer renunciar a si mesmo? Ah, que pergunta óbvia é essa? É, mas muitas das vezes temos que nos perguntar. Temos renunciado à nossa carne? Temos renunciado ao nosso eu? Será que temos perdoado aqueles que nos ofendem? Será que temos orado pelos nossos inimigos? Quando alguém, nos trata com injustiça, quando alguém nos tenta colocar para trás, quando alguém fala mal da gente, quantas vezes nós somos chamados de falsos crentes? Quantas vezes nós somos julgados porque não temos estudos, porque não estudamos, por isso não podemos ser pastores, não podemos ser crente? Quantas das vezes as pessoas nos xingam, fazem mal a gente só pelo fato de amarmos o Senhor Jesus? E a pergunta é: temos perdoado, irmãos? Temos perdoado os nossos inimigos? Temos orado por eles? Então o que o Senhor espera de nós é isso, é renunciar a nós mesmos, em nome de Jesus. E eu gostaria, meus amados irmãos, porque assim, eu sou muito pequeno, para falar, explicar, e eu gosto nas minhas pregações, pegar muito texto bíblico. Então peço licença aos amados. Se os amados quiserem abrir comigo, por favor, a palavra de Deus, marque, por favor, Mateus 16. Vamos para Romanos, capítulo 6, versículo 1, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 6, versículo 1, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Romanos, capítulo 6, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado,
como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele morreu por nós, como ele mesmo disse, que era necessário ele padecer, ele morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitar. O Senhor morreu para nos dar o que homem nenhum, ninguém pode nos dar, que é a salvação da nossa alma. Mas ele também morreu por nós para que sejamos uma nova criatura em Cristo Jesus, para que demos bons frutos para a glória de Deus. Então, às vezes, as pessoas elas acham que o Senhor Jesus ele morreu apenas para nos salvar. Foi para nos salvar, mas também para que vivamos em novidade de vida. Temos que mortificar a nossa carne, temos que renunciar ao nosso eu, irmãos, em nome de Jesus. O Senhor Jesus ele está voltando. Não podemos mais ficar desapercebidos, não podemos mais ficar de boca aberta, preocupado com os cuidados da vida, com os cuidados deste mundo, mas temos que nos preocupar em agradar a Deus. Nós fomos chamados para glorificar o nome de Jesus, nós fomos chamados para dar bom testemunho de Cristo, para a glória dele. Eu gosto sempre de falar com os amados irmãos em Caraúno, que a melhor forma de pregar a palavra de Deus não é falando, mas a melhor forma de pregar a palavra de Deus é com o nosso bom testemunho, para a glória de Deus. Porque nós somos a Bíblia do mundo, para a glória de Deus. Então, voltando para o texto, irmãos, de Mateus 16. Com licença. Voltando para Mateus 16. Então o Senhor Jesus vai dizer, ainda no versículo 24: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então essa é a nossa missão, é a missão da igreja, renunciar à nossa carne e estar disposto a morrer por amor de Cristo. A Bíblia diz que todos os dias nós somos colocados à morte por amor de Cristo, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E aí o Senhor Jesus continua dizendo, versículo 25: Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Ou seja, meus amados irmãos, qual é a motivação correta de nós renunciar a nós mesmos? Nós temos que renunciar à nossa carne, nós temos que perder a nossa vida, não por interesse do céu, não por medo do inferno, mas a motivação correta de renunciar a nós mesmos é por amor, irmãos, é por amor. E aí está o detalhe dos últimos dias. O Senhor Jesus, ele disse, Mateus capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Nunca na história cristã teve uma geração de cristãos tão tentada como a nossa, por meio da tecnologia, por meio da televisão, do celular. Somos muito tentados a toda hora a negar a Jesus. Somos muito tentados a negar o Senhor Jesus. E por causa de muitos não vigiarem,
por causa que o pecado tem se multiplicado na vida de muitas pessoas têm se esfriado no amor. Quantos são aqueles que estão congregando, mas que já perderam o primeiro amor? Quantos são de nós, irmãos, que vêm para a igreja, que vêm para a congregação, congregar por obrigação, como se fosse uma obrigação, como se fosse um protocolo, mas temos que fazer tudo por amor. O Senhor Jesus, Ele disse, a palavra do Senhor diz que tudo quanto vamos fazer, devemos fazer de todo o nosso coração, porque a Cristo Senhor nós servimos. Então está aí um detalhe, irmão, dos últimos dias, no meu entender, aí está a questão dos últimos dias, é o amor. Nós não podemos se esfriar. E como é que o nosso amor por Cristo não vai se esfriar? Meditando na palavra. Nós temos incentivado, seguindo a orientação do nosso pastor, para a glória de Deus, na nossa congregação, aos amados irmãos, colocar o plano de leitura da Bíblia em dia. Como é que o nosso amor não vai se esfriar? Meditando na palavra todos os dias, orando, se rendendo ao Senhor, se humilhando, irmãos. Porque a palavra do Senhor nos deixa claramente, o Evangelho de Jesus Cristo é para os humildes, é para os pobres em espírito. E quem é uma pessoa humilde? Que reconhece que é uma miserável. Somos miseráveis. Somos totalmente necessitados do Senhor Jesus. Ele é a nossa vida. Quem compreende o Evangelho, não larga de estar nos pés do Senhor. Como é maravilhoso meditar na palavra. Como é maravilhoso falar com o nosso papai. Só Ele nos entende. Só Ele compreende, né, a nossa vida. Só Ele conhece o nosso coração. Então, irmãos, no meu entender, meus amados irmãos, a única forma, no meu entender, de nós não se esfriar no amor, não esfriar no amor em Cristo, é meditando na palavra, é não desprezando a leitura da palavra. Porque, meus irmãos, como é que o Senhor Jesus, Ele vai nos dar do seu Espírito, se nós desprezamos a sua palavra? Tem como, amados irmãos? Se nós desprezamos a leitura da palavra, se nós desprezamos a comunhão, a intimidade com Ele, como é que Ele vai nos encher do Espírito Santo? De forma alguma, né? Então, meus amados irmãos, o que adianta? Quando eu não conhecia o Senhor Jesus, eu achava que as pessoas famosas, as pessoas que tinham dinheiro, as pessoas que viviam aí na fama, na farra, eu achava que eram das felizes. Nossa, que vida! Mas quando entendemos o Evangelho, irmãos, nós passamos a pensar diferente. Nós passamos a ter misericórdia dessas pessoas. Porque o Senhor Jesus foi que disse: do que adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? O que adianta? Tudo neste mundo é vaidade. Tudo neste mundo é passageiro. Por isso que o Senhor Jesus, essa noite, irmãos, usa um vaso pequeno, que não sabe nem falar direito, vocês me perdoem, amados, mas para falar conosco o seguinte, irmãos, que nós temos que nos atentar claramente, né? Temos que nos render a Jesus Cristo de verdade, ser humildes, irmãos. Se a gente chega para alguém que é orgulhoso, alguém que é soberbo, alguém que se acha melhor do que a gente, ele nunca vai ouvir o Evangelho, porque o Evangelho foi o próprio Senhor Jesus que disse: o Evangelho é para os pobres, é para os humildes. Só quem é humilde de verdade entende que sem Jesus é um perdido. Do que adianta viver aqui 100 anos, 200 anos, mas quando partir sem o Senhor Jesus? Então não adianta nada. O mais importante é nossa vida com Cristo. E será que nós já entendemos, irmãos, que o Senhor Jesus, isso me deixa arrepiado, irmãos, me deixa preocupado isso. O quê? Eu sou pai. O Senhor Jesus, Ele disse que aqueles que amarem mais a pai, a mãe, filho, filha, irmão, mulheres ou até a sua própria vida, mais do que a Ele, que foi o que Ele disse? Não é digno de mim. Será que nós temos amado mais o Senhor Jesus do que a nossa família? Será que eu tenho amado mais ao Senhor Jesus do que a minha filha? É algo que temos que nos perguntar. Porque somos tentados, irmãos, a amar mais os nossos filhos, a amar mais a nossa família do que ao Senhor Jesus. Quantas são as vezes
que para não desagradar o marido, que para não desagradar a esposa, para não desagradar o filho, nós desagradamos a Deus. O que mais importa? Agradar a Deus ou aos homens? Então é algo que temos que nos perguntar, irmãos. Então, mediante, irmãos, essa breve meditação na palavra, qual a nossa resposta diante do chamado do Senhor? Queremos ou não queremos seguir ao Senhor Jesus? Os amados irmãos conhecem, uma certa vez, um homem chegou para o Senhor Jesus e disse, está na palavra: Mestre, para onde o Senhor ir, eu também irei contigo. Qual foi a resposta do Senhor? As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então você quer seguir a Jesus? Nós queremos seguir ao Senhor Jesus? O que é que temos que fazer? Renunciar-se a nós mesmos. Ah, mas não tem como, é impossível. Para nós é impossível, mas se pedirmos ao Senhor com fé, em humildade, se humilhando a Ele, se rendendo a Ele, clamando a sua misericórdia, Ele é fiel para nos fortalecer em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então o que é que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? O que é que nós temos para dar, irmãos? Muitas pessoas, quando vamos evangelizar, quando falamos de Jesus, elas dizem assim: não, eu não mato, eu não roubo, eu só faço bem, sou honesto, então não preciso de Jesus, eu estou salvo, eu só faço coisas boas aqui na terra. E o Senhor faz uma pergunta: o que nós temos para dar em recompensa da nossa alma? Nada, irmãos, nada, né? Nada. É óbvio isso, né? Está na palavra, mas às vezes a gente parece que não entende isso. Então necessitamos, irmãos, de compreender o Evangelho. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é renúncia. Quando alguém fala mal de nós, quando alguém tenta nos colocar para trás, nos faz o mal, como é que devemos agir? Na carne? Não. A Bíblia diz: andai em espírito e não agradareis as concupiscências da nossa carne. Quando alguém nos faz mal, como é que nós vencemos o mal? O que a Bíblia diz? Não torneis mal por mal, mas vença o mal com bem. Ore pelos seus inimigos. Temos que orar para os nossos inimigos. Temos que estar preparado a não odiar aqueles que não crê no Senhor Jesus assim como nós. Temos que estar disposto para isso. E quem não amar o Senhor Jesus, irmão, no meu entendimento, não vai perseverar até o fim. Só vai perseverar até o fim quem amar o Senhor Jesus. Porque no meu entendimento, quando o Senhor Jesus diz: por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Mas aqueles que perseverarem até o fim, perseverarem no quê, irmãos? No amor. No meu entender, no amor. Esses serão salvos. E o que o Senhor Jesus ele disse? O que a palavra de Deus diz? Quem diz que ama a Deus e não ama os seus irmãos, o que ele é, irmãos? Mentiroso. Né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, para a glória de Deus, amados irmãos. E para encerrar, meus amados irmãos, né? Para encerrar com os amados, eu gostaria de meditar com os amados irmãos no Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 37, por favor. Glórias a Deus. Mais uma vez peço perdão, que eu sou meio rapidinho, tá? Estou nervoso. A Deus toda a glória. Me perdoe, tá, irmãos? Evangelho segundo João, capítulo 7, a partir do versículo 37. Evangelho segundo João, capítulo 7, verso 37. Amém, amados? Diz assim o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber
os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Somente até aí, meus amados irmãos. Com a permissão dos amados irmãos, quero aqui falar aqui uma analogia, né, um exemplo, lá na nossa região. No verso 37, o Senhor Jesus vai dizer que o Senhor clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Na nossa região de Caraúno, lá no sertão cearense, irmãos, há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, não tinha água encanada. A gente pegava água, né, em jumento, na cabeça, a pé, era assim. A gente ia longe pegar água, irmãos, longe. Os irmãos vão entender por que eu estou falando isso, tá? A gente ia longe porque não tinha água encanada, era difícil. A gente dava quilômetros, né, carregando água na cabeça, em jumentos e etc. Por que, meus irmãos, que nós ia até lá pegar água? Por que que nós fazíamos esse sacrifício? Por quê? Senão a gente ia morrer de sede. Senão nós ia morrer de sede. E o que é que o Senhor Jesus diz aqui? Quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Aleluia. Então, o Espírito Santo do Senhor é para quem tem sede. A água da vida é para quem tem sede. E quem tem sede do Espírito Santo não olha para a dificuldade. A gente saía de casa para longe a pé pegar água e não olhava para a dificuldade. Por quê? Porque o nosso corpo necessitava da água para beber. Mas como o Senhor Jesus, ele disse para a mulher samaritana: se tu beber dessa água, tu tornarás a ter sede. Mas se tu beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais tu terás sede. Aleluia! Glória a Deus! A Deus toda a glória! A Deus toda a glória! Glória a Deus. Já estou terminando, tá, amados? A Deus toda a glória. Então, irmãos, a gente só busca quem deseja, quem tem sede. Quem tem sede do Senhor Jesus não olha para a dificuldade. Quem tem sede do Senhor Jesus aproveita as oportunidades. O Senhor é maravilhoso. O Senhor não nos desampara, irmãos. Veja, Caraúno, para quem não sabe, nem no mapa aparece, irmãos. Nem no mapa aparece. Mas para a glória de Deus, o Senhor Jesus levou o servo dele lá, pastor Alerman Rosa, para ir até lá, irmãos, e para a glória de Deus, formar a igreja em Caraúno. E hoje, para a glória de Deus, já faz 3 anos de formação da igreja. Glória a Deus, aleluia. A Deus toda a glória. Então, por que muitos, irmãos, muitos de nós, às vezes, quando faltam no culto, às vezes, quando faltam no evangelismo, às vezes, quando falta em alguma reunião, né, fica botando desculpa: ah, eu não vim por causa disso, ah, eu não pude ir por causa daquilo, ah, eu não pude ir por causa daquilo. Meus amados, me perdoe, vocês me perdoem, começando por mim. Sabe por quê? Porque nós não entendemos ainda que nós necessitamos da água da vida. É uma necessidade. Somente quem entende não bota dificuldade. Quem entende não coloca dificuldade. Não coloca dificuldade. Nada atrapalha, irmãos. Por isso que o Senhor vai dizer, ele clamou no último dia da festa. Ele disse: se alguém tem sede, quem tem sede do Espírito Santo? Aleluias. Tem que ir até onde, irmãos? Até o Senhor Jesus. Se render aos pés dele, rogar. Porque é o Espírito Santo do Senhor que vai nos fortalecer. É o poder de Deus em nós que vai nos fazer uma nova criatura. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, amados irmãos, para encerrar aqui a minha oportunidade, essa pergunta que o Senhor Jesus faz para mim essa noite e para cada um de nós. Você quer? Você tem sede do Senhor Jesus? Se nós temos sede do Senhor Jesus, por que temos colocado dificuldade? Por que quando, lá na minha região também a gente tem essa dificuldade? Quando vamos evangelizar,
como vamos fazer um culto evangelístico em outra região. Alguns irmãos colocam dificuldade. Não tenho condição, é longe, vai chover, e tal. Meus amados irmãos, mas para quem tem sede do Espírito Santo, quem ama o Senhor Jesus, ama as almas perdidas. E quem ama as almas perdidas, não coloca dificuldade, mas tem alegria, prazer de ser instrumento na mão do Senhor para ganhar almas para o reino de Deus. Veja só hoje, irmãos, para a glória de Deus, nós glorificamos muito a Deus pela vida de vocês, porque para a glória de Deus, através de vocês, hoje nós temos uma congregação, uma igreja bíblica cristã em Caraúno, para a glória de Deus. Ou seja, Deus usou vocês para nos abençoar, e para a glória de Deus, hoje, não só em Caraúno, em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, enfim, em vários cantos. E eu creio que mais congregações irão se formar para a glória de Deus. Então, amados irmãos, mais uma vez eu peço perdão, porque eu falo meio rápido, tá? Sou meio nervoso, me perdoe, tá? Mas a igreja entendeu, irmãos? Quem ama o Senhor, quem tem sede do Espírito Santo, não coloca dificuldade. Quem ama o Senhor Jesus, quem tem sede do Espírito Santo, não fica pedindo para o culto acabar logo, porque já não suporta mais, né? Quem ama o Senhor Jesus, ama estar em comunhão com os amados irmãos, para a glória de Deus. Então eu glorifico a Deus, agradeço a oportunidade, agradeço ao amado pastor Júlio, a sua família, amamos vocês, tá? Amamos conhecer vocês, vocês moram no nosso coração, em Cristo Jesus. E a Deus toda a glória, irmãos.